Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 477. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana. E com o Gibson, estamos desfalcados, meus amigos. Nem o Ícaro, nem o Dudu apareceram. O Ícaro é traidor, a gente sempre soube disso. Agora o Dudu pelo menos vai trazer uma medalha pra Irmandade. Tá trazendo uma medalha pra nós. Tá trazendo uma medalha pra gente? Vai ficar com você aí, Gibson? Não, melhor deixar com ele, eu perco as coisas sempre, cara. Mas deixar ele mais organizado que eu. Enfim, meus amigos, resultados da semana, né? Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians empatou em 1-1 lá em Minas Gerais. E depois, pelo Paulista, fomos eliminados ontem, né? No sábado, pelo Novo Horizontino, uma derrota de 1-0. Enfim, um jogo disputado e tudo mais. Vamos começar falando desse jogo no Paulista e da nossa eliminação, para depois ir para outros assuntos. Aí tem a história do André, tem um inglês chegando aí para jogar com o Coringão, tem treinadora nova nas brabas, enfim, muita coisa aqui, muito assunto nessa semana, para compensar a semana que vem, né? Que deve ter pouco assunto, o Corinthians quase não tem assunto, né? E uma semana sem jogo, então a gente vai chegar aqui na semana que vem, não vai ter nada para comentar, a gente vai começar a falar sobre a língua portuguesa, né, Ana? Essa é uma coisa que acho que nunca aconteceu desde que eu entrei aqui na Irmandade Corintiana. Uma semana que não tem nada para comentar do Corinthians. Ó, eu prometo que se não tiver nenhum assunto, eu vou passar uma hora inteira tocando free jazz aqui. Então o pessoal já vai torcer agora pra... Que nada, depois de 5 minutos vindo free jazz, todo mundo se mata, é mó legal. Mas vamos entrar lá no assunto, Ana, a nossa eliminação no Paulistão. O que você achou da partida? Foi justo, não foi justo? Enfim. Futebol não tem muita justiça, né? Mas o que vale é a bola na rede. Muitas vezes a gente já ganhou jogando pior, né? Ontem a gente não jogou pior, eu acho que foi um jogo equilibrado. Infelizmente eles tiveram um chute a gol no gol, né? Um chute no gol. E converteram, isso é futebol, né? A gente já fez isso também. Semana passada, se você for contar, a Portuguesa teve muito mais chance na cara do gol do que o Novo Horizontino teve essa semana, e a gente desclassificou a Portuguesa, e essa semana nós somos desclassificados pelo Novo Horizontino. Tô contente com isso? Contente não tô, né? Eu gostaria que o Corinthians estivesse na final do campeonato, acho que a gente acabou entregando o campeonato para um dos rivais aí, porque eu não vejo esse time do Novo Horizontino sendo campeão paulista. Mas, pelo menos, né, o Corinthians não vai poder reclamar que não teve semana livre aí. Vamos ver se volta jogando melhor no Brasileiro. Pode reclamar até hoje, né? Já não vai poder mais. Vai ter a semana livre. Enfim, mas é bom lembrar isso, né? O Corinthians foi um dos últimos times a jogar no ano passado, né? Terminou no dia 17 de dezembro, né? Voltou a jogar no dia 11, se reapresentou no dia 3, quer dizer, então são 16 dias de férias ali com Natal e Ano Novo. E só teve uma semana de pré-temporada, depois jogo após jogo. Gibson, vamos então... o seu comentário aí, então, sobre o jogo de ontem, por favor. Olha, a primeira coisa eu vou dizer, antes de falar sobre, cuidar com aquele ditado provérbio chinês, cuidar com o que você deseja. A gente sabe que quando a gente tem uma semana livre, o time geralmente volta jogando pior. Então, assim, tipo, cuidado com o que você deseja, né? Falando da partida de ontem... Cara, honestamente, eu achei que o Novo Horizontino mereceu ganhar o jogo. Quantas defesas fundamentais o goleiro dos caras fez? Nenhuma, né? Uma, sei lá, no máximo. O resto foi a gente que furou, jogou bola pra fora, né? E furar e jogar bola pra fora não é chance de gol. Eu acho que o Corinthians jogou um futebol... jogou melhor do que no meio da semana, porque no meio da semana a gente jogou com o time em reserva. Mas, sei lá, cara, ontem eu fiquei com a impressão de que o Novo Horizontino tava mais afim. Então, sei lá, passaram, cara. E se o adversário, seja lá quem for, seja o Sem Mundial ou o Vila Sônia, entrar vacilando com os caras, velho, vai dançar também. Não tô tão certo que o Novo Horizontino é gato batido nessa final, não. O Corinthians fazia, né, contra o Novo Horizontino, o 5º jogo seguido fora de casa, né? Claro, tivemos jogo contra o São Bernardo, tivemos jogo contra a Portuguesa, que são aqui próximo, enfim, a Portuguesa é do lado do Corinthians, enfim, aqui na cidade, né? Mas é um jogo fora de casa, longe da sua torcida, muito, claro, pela campanha ruim que o Corinthians fez no Paulista, que classificou nessa nova fórmula,
mas obrigou o Corinthians a ser visitante nessas partidas decisivas, né? E eu acho que essa nova fórmula traz um pouco desse desafio, né? São menos datas, menos jogos, tem essa coisa do sorteio, quer dizer, você disputa contra os mesmos times, mas joga jogos diferentes. Os times que estão na Série A jogam jogos mais difíceis do que os times que estão nas séries mais inferiores. O sorteio, ele direciona para isso, né? O campeonato fica mais difícil. Ao que tudo indica, essa fórmula deve ser repetida no ano que vem. Eu só espero que deem um prazo melhor para os times se prepararem, né? O Novo Horizontino com certeza teve mais tempo para se preparar para esse início de ano corrido do que o Corinthians. E claro que isso faz diferença no momento que o Corinthians está se reconstruindo, quer dizer, jogadores saindo, jogadores chegando. Vamos falar aí de um inglês que está chegando aí, o marroquino que está todo mundo querendo ver jogar, também chegou, enfim. O Caio César chegou, jogou muito pouco, né? E logo se contundiu. Enfim, a gente está vendo também esse acúmulo de jogos no início da temporada, os jogadores se contundindo, né? O Yuri Alberto estava fora. Eu falei do Caio César, o Matheus Pereira, que começou jogando muito bem, não pôde jogar essa partida porque estava machucado. Quer dizer, tudo isso vai prejudicando o ano do Corinthians. E ainda assim, se você pegar os times que jogaram por último no ano passado, né, o Corinthians, o Vasco e os Urubus, o Corinthians é o que tem um começo de ano melhor. Quer dizer, então o trabalho do Dorival, da comissão técnica e tal, tem dado resultado. Não conseguimos passar no Paulista, mas jogamos uma grande partida na final da Recopa, que era a partida que o Corinthians se concentrou para jogar de fato e de verdade, né? Enfim, estamos fora do Paulista, mas enfim, fica essa questão. E você gostou do novo Campeonato Paulista, Ana? Que mudou por forças externas, né? O Paulista vinha sendo disputado uma fórmula há muito tempo, igual, e se não houvesse uma pressão da CBF, ia continuar do mesmo jeito. Mas diminuíram as datas e eles arranjaram nova maneira de ser disputado. Eu achava ruim. Ao contrário do que o Tiririca disse, tudo que não dá pra ficar pior dá assim. Conseguiram piorar. Pra mim fizeram uma cagada homérica, assim. Tipo, divide em quatro grupos, os 2 primeiros se classificam, fazem um quadrangular e acabou. Olha que dificuldade. Não, um joga com um, outro joga com o outro. Pra que isso? Pra mim não faz a menor diferença. O que vale mesmo são os clássicos no final do campeonato, não são os clássicos no meio do campeonato. Quer ajudar os pequenos? Nem sou contra, tá? Mas bota, sei lá, eles jogam 2 meses, depois o primeiro e o segundo colocado joga com os grandes, adicionando o Bragantino e quem tiver mais na Série A. Eu acho ridículo esse negócio de ficar jogando um contra o outro sem todo mundo jogar contra a mesma coisa. Né? Porque, por exemplo, tem 2 times de Série A que não são os grandes. Bragantino e Mirassol. Tá, o Mirassol vendeu 14 jogadores, nem se classificou para a segunda fase. É igual do que jogar contra o Bragantino? Óbvio que não. Então, desculpa, para mim ficou uma maneira muito desproporcional esse Campeonato Paulista. Eu sou totalmente contra ele assim. E assim, esse negócio não é nem mata-mata, é só mata. Mas já era assim, não era? No ano passado já era assim, Mas eu sou contra, eu sou totalmente contra. No ano passado, as fases finais já era assim, mata-mata e depois na final, mata-mata, enfim. Como vai ser esse ano nessa fase final? E você, Gibson? Eu lembro que você já tinha criticado bastante, assim como a Ana, o novo regulamento. O antigo já era uma merda, como a Ana já falou, o antigo era uma merda, o novo é uma palhaçada, é ridículo. Cara, se é pra enxugar a data, faz então ali no começo do ano, pega todos os times, fora os 4 aqui, né, os 3 da capital e o Santos, enfim, bota todo mundo ali pra fazer 2 grupos, sei lá, classifica mais 4 dali, e aí faz 8 no final, os 4 grandes com os 4 do interior, sei lá, e aí faz pontos corridos entre eles, acabou, né? Já era. Vai ficar 7 joguinhos pra fazer ali, né? É menos do que a gente jogou agora e acabou. 7 joguinhos, tchau. Agora, enfim, isso fere os interesses. Seguramente o novo já fere, porque os times pequenos interessa pra eles jogar contra o Corinthians. Não interessa pro Corinthians jogar contra o 15 de Piracicaba, mas pra eles interessa porque gera público, gera renda, enfim, né? E alavanca negócio. Agora, nesse regulamento atual já não acontece isso, porque, como você mesmo falou, ele separa ali os times mais fortes, jogam com os times mais fortes, os mais fracos jogam com os times mais fracos, e aí fica esse regulamento merda, enfim, né? Eu até entendo que eles queriam enxugar a data esse ano, porque esse ano vai ter a Copa do Mundo, que vai ser uma Copa do Mundo merda, porque também conseguiram inflar a Copa do Mundo de 32 para 48 times. E aí, cara, enfim, isso impacta o calendário de todo mundo, inclusive o nosso aqui no Brasil, que já é entupido de data. Não tem diferença nenhuma entre a Federação Paulista, a CBF, a Conmebol e a FIFA.
São só instâncias diferentes do mesmo grupo de idiotas. Eu acho que tá faltando um pouco de empatia aí da Ana e do Gibson. A Federação Paulista não mudou o regulamento que quis, né? Foi obrigada. Não, mas a questão é o formato, eu tô falando que é ridículo. Mas o formato, a federação vende os clássicos, né? Então precisa ter clássico. Esse ano, por exemplo, se o Corinthians não tivesse jogado os clássicos na primeira fase, não jogaria clássico nenhum, né? O que vende o Campeonato Paulista para os anunciantes são os clássicos. A federação tem esse problema, ele precisa ter os clássicos na primeira fase para garantir os clássicos para a televisão e garantir o retorno para os clubes. Então, eles inventaram essa fórmula inspirado na fórmula da UEFA lá. Eu acho que deu certo, acho que funcionou. O campeonato deu audiência, recordes na TV, nos YouTubes aí que estão transmitindo. O que não me agradou foi justamente ter que puxar tanto o campeonato, misturar com a Copa São Paulo, enfim, e com o brasileiro depois. Mas espero que pelo menos isso melhore no ano que vem. Eu acho que a fórmula e tudo mais, vocês não vão conseguir mudar desse jeito. Olha, Gui, eu vou te falar exatamente quando que vai acabar essa fórmula desse campeonato desse jeito. Vai acabar a hora que o primeiro grande cair pra segunda divisão, sem ter que jogar com todo mundo, jogando com os times fortes, com o time que jogou mais fraquinho, jogou com o time fraquinho e não cai pra segunda divisão. Acontece isso a primeira vez, vai cair essa fórmula. Pode anotar o que eu tô falando. E assim, nós temos que diferenciar. O que chamariz, o que dá audiência é só um time, não são os clássicos. É só o Corinthians. Deu Corinthians e Portuguesa, bateu o recorde de audiência da Record. Com os pênaltis. Quem dá audiência, quem é o chamariz, é o Corinthians. Então o Corinthians tinha que botar na mesa e falar, aqui tem os meus resultados, isso aqui, então eu vou receber mais de vocês, ou senão eu não vou jogar esse negócio assim. Vocês vão ver ninguém quase falando dessa final da Copa do Campeonato Paulista, porque não vai interessar pra ninguém. Não tem Corinthians, a maioria já não quer saber. O que dá audiência é o Corinthians. Bom, eu achei interessante a Ana falar do jogo contra a Portuguesa, que foi para as penalidades, né? Porque eu queria puxar esse assunto. A gente gravou o podcast anterior logo depois da partida, né? Tarde, enfim. E a gente não tinha essa informação da injúria racial que o Hugo Souza sofreu depois dos penais, né? Eu tinha até marcado no podcast anterior pra gente falar da situação do Vini, mas enfim, já era tarde da noite, mas eu acabei não falando. Mas as coisas se unem, né, nessa questão aí. Até o momento não se identificaram, até o que eu sei, né? Não se identificaram os torcedores e tem imagem, né? É um absurdo que isso esteja acontecendo, né, Gibson? Eu já falei aqui algumas vezes, eu acho absolutamente inútil e bizarro você punir o time por isso. Porque esses caras que cometem isso, eles não sentem eles não vão sentir o menor peso disso. Esse cara tem que ser preso. A hora que ele for preso, aí ele vai parar de fazer isso. Mas eu recebi aqui, só pra fazer um... A minha esposa tá escutando a gente aqui, mandou aqui que a Portuguesa identificou, sim, os torcedores, tá? Eu não tinha visto essa notícia. Mas identificou e a Portuguesa ainda SAF, bem que né? a gente tem uma jornalista de plantão aí, né? Pelo amor de Deus. Grande Tá Cíntia. viu? Identificou os torcedores racistas e comunicou que eles foram excluídos do quadro de sócios torcedores. E as respectivas identidades serão encaminhadas às autoridades. Quer dizer, enfim, a gente tem que acreditar na palavra deles. Então, mas é isso, assim, pô, você tem hoje em dia, né, ali registrar, você tem a facial de todo mundo, porra, meu, entrega os caras, acabou. Eu acho que é um crime sendo cometido dentro do campo de jogo, dentro do estádio de futebol. Assim como se houvesse, sei lá, um assalto à mão armada dentro do campo de futebol, não teria que se reconhecer a pessoa e entregar para a polícia? É a mesma coisa. A pessoa que cometeu esse ato está cometendo um crime dentro de um campo de futebol. Ele tem que ser identificado, encaminhado a identificação dele para a polícia e a polícia fazer o indiciamento dele, tudo isso tem que ser feito. Agora, eu sinto muito, assim, eu já cansei disso. Eu acho que, eu achava que antigamente a gente ia fazer campanhas educativas e tal, mas não vai mudar. As pessoas realmente não querem mudar, as pessoas não estão a fim de melhorar. Eu acho que só quando sentir ou no bolso ou na restrição mesmo de liberdade é que isso vai mudar. Eu acho que é só quando isso realmente for aplicado na lei, porque a lei existe, mas infelizmente não tem repercussão nenhuma. É uma pena mesmo, a humanidade caminha para trás. Eu queria lembrar a origem da nossa camisa preta, né? A nossa camisa 2, que vem justamente porque o Corinthians queria a participação de negros no futebol. E era proibido antes, né? Então o Corinthians entrou em campo com a camisa
a camisa 2, a camisa toda preta com as listras brancas, né? A origem da nossa camisa preta é essa, né? Da nossa camisa 2 é essa. Isso me traz muito orgulho de saber que o Corinthians, desde a sua origem, desde lá atrás, luta pela igualdade. Enfim, e também no jogo contra o Cruzeiro, né, pelo Brasileiro, o Corinthians entrou ali com uma camisa com pet e frases contra o racismo ali. Uma camisa especial aí justamente para falar desse assunto e trazer esse assunto de que, volto a repetir, o Vini Júnior, uma semana antes, tinha sofrido ali grave injúria por um argentino, né, numa partida de Champions, e o argentino também ainda não foi punido, né? E o Corinthians jogou essa partida contra o Cruzeiro, esse empate, com uma camisa especial ali, que tinha um QR Code que levava, né, para uma página do Corinthians explicando o que fazer se você foi vítima de racismo ou se você presenciou algum racismo na sua frente e como proceder. Parabéns para o Corinthians, que jogou, Ana, com o time misto lá contra o Cruzeiro, né? Esse misto do Guilherme, só de falar do misto do Cruzeiro, mas é raro a gente ver na arena, pela torcida do Corinthians, ver ato racista. É muito raro isso lá. Mas em compensação a gente vê ato homofóbico toda hora. Porque assim, é um crime tão ruim quanto o racismo, enfim, é tão odioso quanto. Né? Então assim, não é que a gente é super-herói e a portuguesa e os outros times são merda. A nossa torcida também faz merda. Eu adoraria que o Corinthians colocasse ali uma câmera virada pra torcida, bicho. Ninguém começa a cantar isso aí, tchau. Já grampei, joga... Já faz uma linha direta com a polícia. A gente vai mandar um e-mail aqui com 150 pessoas cantando essa música pra vocês. Enfim, sobre os cantos homofóbicos, né, o Corinthians foi o único clube punido por cantos homofóbicos que a gente sabe que acontecem em todos, enfim, quase 100% dos estádios brasileiros, né? Mas o Corinthians foi o único clube punido. E pelo que eu entendi, até o momento, diminuiu bastante na torcida do Corinthians. Não sei se pela punição, porque a torcida fez um trabalho específico, enfim, não sei. Mas tem diminuído bastante os cantos homofóbicos na Neoquímica Arena. Mas o Corinthians foi o único clube punido por essa lei. Eu tive no último São Paulo e Corinthians São Paulo, né? No último que foi agora pelo Campeonato Paulista. Lógico, pode ter xingamentos individuais, não tô falando que não teve, porque eu também não tava no estádio inteiro, né? Mas em coro, que nem lembra que antigamente quando o goleiro ia chutar o tiro de meta, isso não tá tendo mais. E o jogo contra o Cruzeiro, Ana, esse misto aí é quente ou não? Olha, eu acho que misto você tá sendo até eufemista, já que a gente tava falando de português no começo da live, né? Mas eu achei bem reservão mesmo. Eu achei que se foi um misto, é um misto frio, que eu prefiro quente, então eu acho que se foi um misto frio, mas foi um misto, assim, que demorou pra se adaptar. O começo parecia que a gente tava vendo aquele jogo dos 3-0 de novo, né? Mas um misto, seu misto, o meu reserva, foi depois jogou a contento, né? Foi entrando alguns titulares e melhorou ali. O Corinthians conseguiu o empate depois de um escanteio que foi cobrado pelo Garro e cabeceado pelo Tchoca, um bom escanteio que ontem não aconteceu. Então acho que o empate contra o time de azul lá de Minas, fora de casa, eu considero um bom resultado. Acho que eles vão uma hora engrenar e aí a gente conseguiu pelo menos tirar 2 pontinhos deles aí. Com esse empate, estamos em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, 7 pontos em 4 jogos, mas já tem aquela coisa de asterisco, né? Tem um time com jogo a menos aí, enfim. E aí temos esses 10 dias aí de treinamento. O Corinthians só volta a jogar no dia 11 de março, justamente contra o Curitiba. É fora de casa esse jogo de novo ou não? Não, é em casa. Na Neoquímica Arena, ela tá me falando aqui. Então, o 11 de março só. Vamos comentar mais dessa partida no podcast da semana que vem. Já temos assunto para a semana que vem também, além das polêmicas. Já vamos falar dessa partida contra o Curitiba. Tá tirando a nossa sessão de jazz. Enfim, agora o Corinthians tem essa pausa justamente porque vão ser disputadas a fase final do Campeonato Paulista e depois volta o Campeonato Brasileiro, né? A Libertadores só começa em abril, né? Tem o sorteio em março dos grupos, porque tá rolando as outras fases e tal, já tem time brasileiro fora. E aí vai ter esse sorteio no dia 18 de março, que vai definir a fase de grupos, que começa só no dia 7 de abril. Essa semana, Gibson, o Corinthians renovou o patrocínio com a Esportes da Sorte até o final de 2029. O patrocínio era de 103 milhões por ano e agora é 150 milhões por ano, podendo chegar em 200 milhões, caso algumas metas ali, títulos, enfim,
não sei se Se ganhar Libertadores, ganhar Mundial. E tal, vai 200 milhões de patrocínio. Não falaram quais são essas metas, né, para chegar. Não sei se o Paulista estava nessas metas, talvez tivesse, já não vai chegar esse ano. Mas é o segundo maior patrocínio da camisa, de um patrocínio master, né? Ainda tem os outros patrocínios e tal, que somam mais valores aí para a camisa do Coringão, renovada até 2029 com a Esportes da Sorte, Gibson. Pois é, na situação financeira que está o clube, é uma bela diferença de entrada de grana por ano, né? De 107 para 150. 107, né, que tava? 103. Então, 103 para 150 são 47 milhões, é um aumento de quase 50%, enfim. Mas eu acho que atualmente é relevante pensar se esse é o maior ou o segundo, maior, terceiro, maior patrocínio, Master. Porque assim, o clube não tá num bom momento. Ano passado, beliscou 2 títulos ali bem na bacia das almas. E a gente sabe que a situação financeira e política do clube tá em frangalhos, ambas. Estão em frangalhos, ambas, né? Eu acho que assim, o valor tá excelente pro contexto. Agora é só torcer pra esses caras não começarem a fritar a folha de pagamento de novo. Porque, enfim, se livrar de um monte de gente aí na virada. Mas aí começa a chegar chegando aqui. Cara, assim, precisa enxugar essa folha de pagamento. Isso é um fato. E você vê assim, tava num ponto, eu não sei como é que tá isso agora, porque uma parte da dívida foi renegociada, enfim, aí diminuiu, caiu. Mas tava num ponto que a nossa dívida aumentava 1 milhão por dia. Ou seja, esse aumento de 47 milhões por ano pagaria 47 dias de juros de dívida, de juros. Ou seja, nada do principal, só juros. Ou seja, seria um mês e meio aí, vai, né? De juros de dívida pago. Então, precisa ver o tamanho do buraco que a gente tá, né? Se o clube tivesse com tudo sanado, bonitinho, porra, 47 milhões por ano é dinheiro pra caramba entrando no cofre do clube. Mas com o tamanho do dreno que tem ali embaixo sugando a gente agora, pode parecer muito dinheiro, mas não é tanto não. Não, eu só queria... O Gibson falou que conquistamos na Bacia das Almas 2 títulos. Eu acho um exagero enorme isso, né? Fizemos um bom Campeonato Paulista. As finais jogamos 2 belos jogos e também nas fases final da Copa do Brasil. Foram bons jogos. De 2019. Acho que na Bacia das Almas dá uma ideia que foi por acaso. O time não tem jogado nada, nem um ano. Mas a gente tem que ter consciência que o time do Corinthians mesmo, verdade, é esse que sofre pra ganhar do Novo Horizontino. Essa é a verdade do clube. Não, eu vou discordar bastante, Gibson. E Ana, fala do patrocínio, por favor. Olha, eu não entendo muito desses valores, mas assim, pra mim, eu tava até contente, aí você falou, é o segundo patrocínio, eu já fiquei descontente, porque nós somos a melhor torcida. A melhor torcida, a que mais apoia. Pro Esporte da Sorte, o que vale é o quanto de retorno tem para eles, o quanto tem de gente apostando na Esporte da Sorte. Eu não sei qual que é o maior, né? Mas eu acho que o Corinthians deveria ser o maior patrocínio, porque não tem nenhuma outra torcida que apoie tanto e que investa tanto dinheiro num time, né? Quanto foi o do Corinthians. Vide aí o que a gente fez na vaquinha da Arena. A dívida do Corinthians é impagável, é imensa por outros motivos, né? Que não tem nada a ver com o Esporte da Sorte. Óbvio, quanto mais dinheiro a gente conseguir trazer, melhor, né? Mas quanto mais dinheiro a gente coloca na mão de incompetentes, também pior, né? Eu fico mais ou menos contente. Acho que o Corinthians tem que sempre estar melhorando. Acho que tem que ter o maior patrocínio, porque é a torcida que mais investe, é a torcida que mais acompanha, é a torcida que mais dá retorno para o patrocinador. O Corinthians, a gente vem falando de renovação, de mudar o patrocínio há um tempo, né? A gente vem os setoristas falando e tudo mais. Eu acho que o Corinthians foi atrás de outros patrocinadores, enfim, e ficou nesse. Não sei se houve alguma proposta melhor que essa e o Corinthians recusou. Até agora esse escândalo não apareceu ainda e eu espero que o Corinthians tenha escolhido a melhor proposta mesmo. E é um patrocínio que vem trabalhando com o clube muito, enfim, tem uma simbiose boa com o clube por enquanto. A gente não tem muito o que reclamar do Esporte da Sorte. Tá renovado aí. Vamos ver se fica aí até 2029 e se paga toda essa grana mesmo, né? Seguir o nosso podcast aqui. Tá chegando um inglês aí, Ana, para jogar no Coringão. O Jesse Lingard apareceu aí do nada, né? De repente aparece, tá chegando o cara fechando com o Corinthians. 33 anos, já desembarcou hoje cedo, né? O pessoal gravando lá, fazendo live, mostrando o desembarque dele. Tava no futebol coreano, mas tava livre no mercado, né? Jesse Lingard, 33 anos, meio atacante, 417 jogos pela carreira, 83 gols. Jogou no
surgiu, né, e jogou muito no United, mas jogou no Leicester, no Birmingham, no Brighton, no Derby County, no West Ham, no Nottingham Forest também, e estava os últimos 2 anos aí jogando no FC Seul, lá da Coreia, Ana. Boa contratação, enfim, não está 100% fechado ainda, mas o negócio, o cara já desembarcou aqui no Brasil, vai fazer exames e deve assinar logo mais. Acho que o Corinthians está muito levando a sério o mundo globalizado, né? Traz um marroquino, traz um inglês, traz um holandês. É aquele tipo jogador Lulinha, né? A promessa que nunca estourou, até teve mais sucesso do que o Lulinha, jogou em times isso que eu ia falar. Série A, mas Série A, Premier League, né? Jogou na seleção, foi pra Copa do Mundo de 2018. Não vamos colocar o Lulinha na mesma prateleira do Linga. Não, aí, tá né? bom, mas é um Paquetá, tá bom? Um Paquetá. Espero que venha para ajudar. Eu acho que é mais um aí midiático. Eu ainda investiria mais em renovar com o Memphis, mas do que trazer esse marroquino, do que esse inglês. Mas espero pagar minha língua aí, espero que ele ajude o Corinthians, que faça bons jogos. É meio atacante, né? Então acho que pode fazer segundo atacante, pode jogar junto com o Memphis. Espero que dê liga e que a gente melhore, porque nosso ataque tá bem, bem fraquinho, né? Espero que ajude, espero que eu esteja errada, mas pra mim acho que não é uma contratação que me agrada muito, não. Mas você falou, você juntou a situação dele, a contratação dele e do marroquino com a renovação. Você acha que é contra a renovação do Memphis a chegada desses 2 jogadores? Porque eu vejo o contrário. Assim, nós acabamos de falar que não tem dinheiro. Aí vai contratar, vai renovar. Cadê? Com que dinheiro? Eu acho que estão trazendo já para acabar, na minha opinião, estão trazendo agora para para tapar o buraco que vai acontecer no meio do ano. Com a saída do Memphis. E para mim vai sair uns 4 ou 5. Eu continuo achando, eu não acho que o Dorival estrelou ontem só por causa do André. Para mim, já é um indício que vai sair 4 ou 5 jogadores titulares do Corinthians em julho. Entre eles o Memphis. Enfim, eu vejo de uma outra forma, né? Tanto o marroquino quanto o Lingard vem com salários bem razoáveis pro futebol brasileiro aqui. Já jogou, né? O marroquino foi uma indicação do Memphis, né? O Lingard parece que não foi uma indicação do Memphis, mas já jogou com o Memphis, conhece o holandês. Jogou 22 jogos com o Memphis pelo Manchester United. Então, enfim, eu acho que são jogadores experientes, né? O Lingard muito mais, né? Com experiência de Premier League, seleção. Eu acho que o time precisa um pouco desse peso, dessa experiência. A gente sofreu nos jogos internacionais no ano passado, né? E eu acho que é importante ter esses jogadores. É uma aposta, claro, o cara tava no futebol coreano. Vai saber se o futebol dele tá bom ou não. Mas enfim, é um jogador que tem muito mais experiência. O que você achou, Gibson? Olha, eu sempre fico com o pé atrás, principalmente dada a nossa experiência recente, sei lá, 19 pra frente, e quando o Corinthians começa a contratar uns caras com 33, 34 anos de idade, que isso é final de carreira, a gente vai voltar a montar aquele time, né, cocum, que a gente cansou de fazer. Então, sei lá, cara, eu fico meio cabreiro. Ao mesmo tempo, assim, um cara, como você falou, tem um cara que tem mais experiência internacional. Eu não acho que é um cara que é tudo isso, enfim. E por isso também com um salário baixo, enfim, concordo com o salário dele, falou que ia tirar 100 mil euros por mês livre, né? Ou seja, vai dar uns 600 pau, o Corinthians vai gastar uns 900 pau, pelo que eu li em alguma matéria aí. Mas eu fico sempre preocupado, porque o cara... esses caras geralmente chegam já com um monte de questão de saúde, aí daqui a pouco machuca, aí fica 2 ou 3 meses sem jogar, aí volta, aí o cara começa a recuperar o jogo, o ritmo de jogo, machuca de novo. Enfim, cara, eu fico meio cabreiro quando começa a contratar muito cara nessa faixa etária de idade, assim. Tenho que dizer a verdade. Preferia contratar assim, um cara menos conhecido de algum lugar, mas com 25. Né? Acho que seria mais útil pro time, no longo prazo, né? Eu espero estar errado, mas eu falei isso do Hugo Souza. Eu falei, mano, tô trazendo um cara que, sei lá, tava jogando lá. O cara chegou e tomou conta. E virou o que virou, que a gente sabe que é o Hugo hoje. Então eu queimei minha língua na época, espero queimar de novo agora. Mas eu não tô tão otimista com a chegada do Lindner, não. Eu acho que vocês estão muito pessimistas, véio. Vocês estão muito garoto enxaqueca aqui, pelo amor de Deus. Não, Gui, você é o pessimista, você sempre dá as piores notas em todos os jogos. Pois é, e eu tô aqui otimista com a chegada do otimismo Lingard. É desespero. O cara disputou a Copa do Mundo com a seleção inglesa, camisa 10 da Copa da seleção inglesa, jogou até 2021 na seleção inglesa, enfim.
Nos 2 últimos anos, o inglês disputou 67 partidas, né? Jogou 67 jogos lá no campeonato coreano, marcou 19 gols, deu 11 assistências. Era um ídolo lá no futebol sul-coreano. O pessoal se espantou quando ele falou que queria sair de lá, porque ele estava jogando muito bem. Eu vi uns vídeos dele, enfim, claro que é vídeo de melhor momento, né? Enfim, mas ele estava jogando numa velocidade muito acima do resto dos coreanos. Espero que ele traga essa energia aqui pro Coringão, né? E tem uma coisa que eu não sabia sobre ele que eu li que eu achei legal. Que no começo da carreira dele, quando ele era juvenil ainda, enfim, diz que ele alternou durante um bom tempo ali entre campo e salão, diz que ele jogava salão pra caralho. O pessoal achava que ele ia ser jogador de salão, que ele tinha uma carreira promissora pra caramba no salão. Eu sempre gosto de jogador que jogou salão, que teve essa formação de salão, porque, cara que tem domínio de bola bom, que tem drible bom. Eu sempre fico feliz quando eu vejo que o cara jogou salãozinho. É uma coisa que, sei lá, pode não ser um critério objetivo, mas é uma coisa que sempre me alegra o coração quando eu vejo. Enfim, eu gostei da contratação dele. E fica um senão aí, né? Em 2023, antes dele ir para jogar na Coreia, né, ele passou 6 meses sem clubes, um período que ele ficou proibido de jogar. Ele recebeu uma multa de R$400 mil por ter dirigido embriagado a sua Lamborghini, né? Pelo menos aparentemente a notícia é que ele dirigiu embriagado, mas não atropelou ninguém, não aconteceu nada mais grave. Não é um Edmundo, vamos falar claramente, né? É um cara que todo mundo sabe que tem uma personalidade forte. Muitos ingleses diziam que ele tinha um jeito brasileiro de ser e de jogar. Eu acho que ele vai dar certo aqui no Coringão. Eu não vejo esse desmonte, espero que não aconteça também, que a Ana está falando aqui. Eu acho que ele chega para agregar e trazer experiência para o Corinthians. E o Corinthians fazendo essas contratações, eu acho que serve de interesse ao Memphis continuar aqui no Corinthians. Como eu falei, ele chegou hoje cedo em São Paulo, nesse domingo. Não sei se já começou a fazer os exames médicos ou se vai começar a fazer na segunda-feira e deve ser apresentado aí na semana que vem. E um detalhe, esses 2 jogadores, né? O Gibson falou da idade deles e da disposição, enfim, das apostas. Eles chegam com tanto o Zaccaria quanto o Lingard chega com contrato até o final do ano, né? O Zaccaria tem aquela história do atingir certas metas ali, é renovação automática. Claro que se ele não atingir e a gente achar que ele tá jogando bem e tal, também o Corinthians pode renovar com ele ou não. Aí fica a critério do Corinthians, do treinador. Não sei se o Lingard chega com metas ou não para alcançar. Não foi falado, não entendi, não vi isso nessa informação, nem confirmada, nem desmentida, enfim, sobre isso. Então até o final do ano. Não deu certo, ao contrário do Pedro Raul, que a gente tá preso com esse cara, sei lá até quando. O Félix Torres, que a gente emprestou lá pro Internacional, tá preso com esse cara sei lá quanto tempo. O Kaká foi pro Vitória, também tá preso com esse cara com um contrato gigantesco. Então, tem uma coisa nesses contratos, chegam sem custo pro Corinthians de clubes, né? Vai pagar luvas e salário, e com um contrato relativamente curto, né? Até o final do ano. Não deu certo, paciência, vida que segue, boa sorte, sem maiores problemas. Eu acho interessante essa duração desses contratos, né? E só para trazer aqui, no podcast anterior, o Dudu não tá aqui, né? Tá aqui assistindo, espero que ainda esteja assistindo a gente. Ele falou que achava fácil a meta do Zaccaria, né? Não, o Zaccaria vai atingir isso facilmente. A chegada do Lingard vai atrapalhar um pouco isso, porque eu entendi que ele joga um pouco na mesma posição. E eu perguntei pro meu irmão, que tem o Data Irmandade ali, somente 12 jogadores atingiram a meta do Zaccaria, sei lá, no ano passado, né? Jogar pelo menos 30 minutos em mais da metade ou metade dos jogos do Corinthians no ano. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, o Angileri, Martínez, Ranieri, o Carrijo, Bidon, Bidu, Yuri Alberto e Memphis Depay. Os demais jogadores não atingiram a meta que foi estipulada por Zaccaria. E ele tem que praticamente começar os jogos, né? Porque o Dorival, que fez 211 substituições no ano passado, somente em 87 o jogador ficou mais de 30 minutos em campo. Então ele costuma fazer as alterações quando ele não vai atingir essa meta de 30 minutos, né? A maior parte das substituições dele, 41% das vezes, é feita quando o jogador não vai atingir essa meta que está estipulada aí pro Zacarias. Zacarias, né?
Sei lá como O é que eu Trapalhão, Trapalhão, acabou. O Trapalhão marroquino. E, Ana, tá chegando o goleiro, né? O João Ricardo deve fazer essa semana exames. Talvez já faça numa baciada aí junto com o Linga, pra ficar com empréstimo até o final do ano também. E olha a idade dele, Gibson, 37 anos. Pra goleiro é um pouco diferente isso, né? Mas enfim, 143 jogos pelo Fortaleza, 18 anos de carreira, tem o goleiro experiente, e já são 14, o Corinthians deve ser o 15º clube da carreira dele, segundo a Wikipédia. Tá chegando aí, Ana. A gente pode ver o copo meio cheio, como você quer ver, tá chegando um jogador para ser reserva do Hugo Souza, um jogador experiente, porque pode acontecer do Hugo Souza, por exemplo, estar suspenso num jogo de Libertadores, que seria complicado entrar com um jogador, um goleiro novo, como é o caso do Felipe Longo, mais ainda do Cauê. Essa é uma maneira de ver as coisas. A outra maneira de ver as coisas é mais um jogador chegando para já estar lá dentro do elenco quando tiver saídas, e para mim dentro das saídas está o goleiro Hugo Souza. Então assim, existem dois jeitos de ver as coisas, quando a gente estiver fazendo a Irmandade aqui em agosto, setembro, é que nós vamos ver qual é a verdade. Mas é uma posição que eu falei lá no final do ano passado, que eu acho que o Corinthians tinha que investir, porque precisava já de um reserva para o Hugo Souza. Os jogos do Campeonato Paulista são uma coisa, jogos de Libertadores são outras coisas. Acho que o Felipe Longo pode ser promissor, mas ele ainda não pode assumir a meta do Corinthians, né? É uma meta complicada. Já aconteceu isso em 2024, o Corinthians se deu mal, teve que trazer o Hugo Souza correndo, deu certo, mas o Corinthians não pode ficar na mão de um ou dois jogadores. Então, acho correto esse movimento do Corinthians aí. O João Ricardo é um goleiro experiente, um goleiro ok, acho que dá conta do recado, não vejo nenhum problema nisso. Também tá vindo, acho que sem custos, acho que não é um salário muito elevado, então ok para o Corinthians ter ele como um reserva. Se o Hugo Souza sair, aí nós vamos começar a conversar de novo. Aí é outra história. Empréstimo até o final do ano. E tem uma coisa, no final do ano é o final do mandato do Stabile, enfim, vai ter eleição. Tem esse motivo também para esses contratos todos terminarem no final do ano. Enfim, tá rolando essa história aí, Ana, da possível venda do André, o nosso garoto da base, né, cria do terrão, pro Milan, né? O que estavam sendo ventilado, agora parece que já o negócio já deu para trás, enfim, ninguém sabe muito bem. 15 milhões de euros por 70% do jogador. Mais um bônus de 2 milhões de euros caso ele jogue 45 minutos nos 20 jogos que ele faria aqui no Corinthians. Fará aqui no Corinthians, né? Então até ele iria lá pro Milan só depois da Copa, porque a janela europeia já está fechada. Então, se ele jogar mais 20 jogos aqui no Corinthians, 45 minutos pelo menos, em 20 jogos, o Corinthians ganha mais 2 milhões de euros. O garoto que tem 19 anos, apenas 10 jogos como titular no Corinthians, 24 partidas disputadas no total, mas só 10 como titular, e 4 gols. Agora eu acho que a nossa audiência vai me enxovalhar aqui. Eu não seguro o jogador que quer ir embora. Para mim, claramente ele quer ir embora, porque ele abriu mão dos 30% dele, não pro Corinthians, não é o Corinthians, porque se ele fosse pro Corinthians, o Milan tinha que pagar 25 milhões de euros. Ele abriu mão pro Milan não pagar. O Corinthians receberia 15 milhões pelos 70%, porque os outros 30% são dele mesmo. Eu não seguro o jogador que quer ir embora. O jogador que quer ir embora, vá com Deus. O que não pode ser feito foi feito com a base ano passado. A gente tem que ter uma base sempre pronta para substituir. Né? O jogador que quer ir embora, a gente arranja outro e boa noite para ele. Vai lá viver a vida dele e acabou. A primeira maior venda do Corinthians é o Moscardo. Cadê o Moscardo? Tá lá. Esquecido na Europa. Mas eu acho que pode conseguir mais. Pode conseguir mais se ele jogar melhor. Se ele jogar de má vontade, não vai conseguir mais. Nós vamos ficar com aquele jogador lá 2, 3 anos, daqui a pouco ele sai de graça. E o Corinthians não vendeu por 15 milhões. Acho que o jogador, quando quer ir embora, vai embora. E pronto pra mim. Essa é uma interpretação original, Suana. Eu realmente não tinha visto ninguém falar da vontade do jogador de sair, baseando nos números aí da negociação. A favor dele, eu posso falar do jogo de ontem, né? Ele jogou muito bem. Foi um dos melhores em campo, pelo menos nas nossas notas. Que ele estava indo embora, né? Ele foi muito bem, enfim. Mas de qualquer jeito, se ele continuar indo embora jogando bem... não sei, eu não consegui ver dessa forma. Você acha que ele realmente está querendo sair? Minha opinião é essa, tá?
Por que ele não abriu mão dos 30% para o Corinthians receber o dinheiro? Ele abriu mão para o Milan pagar menos. No dia do jogo, o staff dele publica horas antes do jogo, publica todo o centro de treinamento do Milan. Olha que maravilha, olha que não sei o quê. E para mim ontem, dei até uma nota boa para ele, mas ele segurou muito o jogo. Ele estava querendo aparecer muito. Se ele tivesse soltado a bola e dado uns passinhos pro Memphis ali, talvez ele tivesse aparecido mais e teria valorizado ele mais, tá? Ele tava querendo muito aparecer. Na minha opinião, jogador que quer sair, tem que sair. Ah, mas o Corinthians tá ganhando pouco, não sei o que. Isso é relativo, tá? No final do ano passado, quando o William Alberto tava machucado, o Zenit fez uma proposta de 20 milhões pelo Guinegão. Você perguntou pra mim, perguntou pro Gibson, eu não lembro a resposta exatamente de cada um, mas eu falei pra você, não vende, pelo amor de Deus. Será que hoje a gente vai conseguir 20 milhões pelo Guinegão de novo? Eu acho que não. Então, assim, proposta é na hora que chega, é na hora que vai e tem que decidir. Jogador quer ir embora, pra mim, tchau pra ele. Depois até a gente pode discutir, porque eu não entendi também a do Dorival, tá? Se você quiser, a gente pode discutir isso. Mas pra mim, no André é simples. Jogador que quer ir embora, adeus. Claramente, o Moscardo não estava pronto para ir embora. Falamos disso aqui. O Pedrinho, quando foi, não estava pronto para ir embora. Falamos disso aqui. O Wesley, quando foi, falamos aqui, não estava pronto para ir embora. O André também não está pronto para ir embora. O Guinegão também não está pronto para ir embora. O próprio Matheus Pereira, quando foi embora do Corinthians, não estava pronto para ir embora. Ele disse que de hoje se arrepende de ter ido embora. Que ele foi, sim, forçado pelo staff. Forçado não, convencido pelo staff dele na época. Enfim, é muita grana, né? Eu acho que enfim, eu não tinha visto essa interpretação ainda sobre a grana do André e por isso ele estaria disposto a sair. Eu acho que o Corinthians, tanto no caso do Guinegão e no caso do André, e no caso do Moscardo também, enfim, acho que o Corinthians precisa aproveitar a sua base jogando aqui, antes de vender. A gente entender o real potencial do jogador e aí sim fazer uma venda. Alguns vão sair melhor, outros vão sair pior do que no começo da carreira, mas pelo menos o Corinthians, que criou o jogador, entendeu o potencial real de cada um deles, né? A gente está vendo o Claudinho que saiu, que depois foi sucesso em vários outros times, o Corinthians dispensou ele muito facilmente. O Mandaca, que é um volante, enfim, não entendi até agora a negociação que aconteceu com o Mandaca, o volante da base, jogou bem quando subiu, foi emprestado para vários times, jogou bem em outros times e o Corinthians dispensou de graça. Deu para o Juventude, falou, vai, tchau. Não é que ofereceu pouco, ele deu de graça. Disseram agora no começo do ano que estavam atrás dele para substituir a saída do Martínez, do Maicon, enfim. Estavam querendo pagar por um jogador que era nosso um ano e pouco atrás. Quer dizer, que o Corinthians dispensou gratuitamente, né? Eu acho que o Corinthians precisa segurar mais os jogadores da sua base e não vender tão rapidamente assim. E eu acho que o André seria muito bom para o Corinthians e para o André ficar mais tempo aqui no clube. Olha, eu concordo que é bom pro jogador ficar no clube, mas o clube tá precisando de grana desesperadamente, cara. Vai abrir as pernas, né? E não vai ser agora. Tá abrindo faz tempo as pernas, em péssimos negócios, péssimas vendas. Porque qualquer trocado que entra é trocado pra cumprir o buraco que apareceu naquela semana. Na atual circunstância, se o moleque não quiser ficar, não fica. Sai na hora. Enfim, agora pela reação da internet, enfim, dos torcedores, pela reação do Dorival, né? O negócio parece que tá dando uma melada aí, vamos entender mais pra frente se vai rolar ou se não vai rolar e se o Corinthians pode ou não ter problemas com relação a documentos que eles assinaram, pré-contratos e tal, com o Milan. Eu acho que tem uma coisa assim, o Milan tá procurando o Corinthians fora da janela, né? Fora da janela. Então ele sabe que ele tá jogando sozinho essa busca. Se ele procurasse na janela que vem, no meio do ano, enfim, dependendo do desempenho do André, ia ter mais interessados. E aí podia rolar um leilão aí, entre aspas, enfim, podia rolar outras ofertas. E aí ele teria que negociar, teria que subir a oferta dele, enfim. Então o Milan tá sendo esperto. Vamos negociar agora, porque sabe que o Corinthians está precisando de dinheiro, né? E o Corinthians pode, por exemplo, usar essa grana, pensando lá do Corinthians, para acertar a questão com o Tajeres, que esse novo transfer ban que pode acontecer, tem outras dívidas que podem ser acertadas, enfim. Então o Milan está dando uma de esperto. E eu acho que o próprio clube, como o Corinthians, não deveria
se desfazer nessas condições de estar negociando com o clube no momento que a janela está fechada. Um jogador que tem sido importante aí, né? E eu acho que é interessante a gente puxar esse assunto que a Ana falou do Dorival. O Dorival foi bastante enfático, tanto quanto pode ser enfático o Dorival, e eu gostei muito da fala dele, né? Se a gente quer ganhar campeonatos, quer fazer história, tem que manter elenco, tem que manter jogador. Quero que ele fique. Se o Corinthians começar a vender gente aqui, eu não faço parte desse projeto. Ele falou basicamente isso. E eu vou lembrar que quando o Corinthians era treinado pelo treinador da sogra lá, o Corinthians vendeu o Mantuan, que vinha sendo o principal jogador do treinador da sogra. Vendeu, assim, rapidamente. E o treinador da sogra chegou, quando vende, não tem o que fazer e tal. Ele meio que passou o pano para a diretoria. Achei muito boa a fala do Dorival. O que você achou, Ana? Que você puxou esse assunto aí, você queria falar? Eu acharia muito boa. Acharia excepcional se o Corinthians estivesse numa situação que está o Flamengo. Agora, em nenhum momento passaram para nós, depois que a gente foi campeonato da Copa do Brasil, de que não se ia vender jogador durante esse ano. Aliás, ao contrário, foi falado desde o começo que era necessário se vender jogador esse ano. Então, assim, acho que é muito bom. Eu gostaria de ter um técnico assim sempre, se o Corinthians estivesse equilibrado. Mas não, a gente necessita vender jogador. Então, acho que ele está um pouco fora da realidade da onde ele está treinando. Se a gente tivesse uma situação equilibrada, eu concordaria com ele 1000%. Não, vamos ganhar título. Para mim, 1000%. Eu tava aplaudindo ele de pé. Mas eu acho que ele não está sabendo onde ele está treinando. O Corinthians precisa vender jogador. Porque senão vai sofrer outro transfer ban. Não tem jeito. Nós vamos vender pelo menos o André, pelo menos o Breno Bidon e mais um aí. Esse eu acho que é o mínimo. E eu tô achando que vai vender 4 ou 5 titulares no meio do ano. E eu nunca vi a diretoria do Corinthians, depois que foi campeão da Copa do Brasil, falar, não, nós vamos manter elenco, não, nós vamos contratar mais, não, nós queremos... Aliás, quando o Marcelo Paz chegou, falou que tem que vender jogador. Acho ótimo a postura do Dorival, mas eu acho que ele tá no lugar errado. Acho que ele tá pensando que ele tá treinando o Flamengo ainda, porque não tem outra solução pro Corinthians a não ser vender jogador. O Marcelo Paz fala isso desde sempre, né? O Osmar Stabile meio mudo, né? Ele botou o Marcelo Paz, então o Marcelo Paz tá cuidando de tudo. E ele falou que venderia no meio do ano, né? O André tem essa pegadinha, tá vendendo agora, mas ele só vai embora no meio do ano. Se você quiser ver o que ele tá vendendo agora, então ele tá errado de falar que não ia vender. Mas ele tá indo só no meio do ano, então ele tá certo em falar que, enfim, aí vai do lado de cada um, né? O que você acha disso, Gibson? Olha, o Dorival é treinador. O lado dele não é o financeiro do clube. Né? O lado dele, ele quer ganhar, quer disputar campeonato e ganhar título. Ele tá lá pra isso. Fazer uma... E eu também, né? Mas, enfim. E eu não, também. então, sim. Eu digo assim, mas, como disse a Ana, ele tem que estar muito ciente de onde ele tá. Eu acho que ele precisa ter muita clareza do que tá acontecendo, que tem um presidente tampão que no final do ano vai ter que enfrentar outra eleição, as finanças estão um buraco. Cara, assim, tem muito problema pra resolver antes de querer ser campeão. Sei lá, eu entendo porque ele falou isso. O lado dele é esse, quero ganhar. Mas ele precisa entender o contexto. Não adianta também fazer birra e ficar indisposto com a diretoria do clube, porque ele vai perder o jogador e acho que tá perdendo pouco dinheiro, enfim. Acho complicado isso. Ele não falou da parte financeira, né? Pouco ou é muito dinheiro, ele não falou. Ele falou não perder o jogador, independente do valor pago. Enfim, eu tô achando que vocês estão muito... Enfim, eu gostei demais da postura do Dorival. Eu acho que quando ele chegou lá atrás, foram feitas promessas pra ele, né? O elenco é assim, eu preciso de tal jogadores. No ano passado teve a coisa do transfer ban, não contratou, enfim, ele era o Fabinho Soldado e tudo mais. Acho que ele deve ter reforçado isso com o Osmar Stabile. Devem ter sido feito novas promessas pra ele para esse ano, né? E aí a saída do André talvez não case com essas promessas. Eu tô nessa história do lado do Dorival. Eu acho que a gente tem um elenco bom, um elenco que pode ser campeão e não tenho dúvidas que o Stabile se beneficiaria muito mais numa reeleição, que ele pode ser reeleito, né? Com um time campeão, seja do que for. O Gibson não gosta da Copa do Brasil, mas mesmo que for bicampeão da Copa do Brasil apenas nesse ano, eu acho que o Osmar Stabile se beneficiaria muito mais do que entregar um time com as contas em dia, porque nas contas em dia isso é impossível, né? Mas assim, pensando do lado do torcedor, eu tô com o Dorival. Acho que temos uma boa equipe, esses caras precisam ficar mais tempo para dar liga. Tudo bem, tem que vender 1 ou 2. Se começar a acontecer esse desmanche aí também que a Ana tá falando,
vai ser muito ruim pro Corinthians, especialmente se estiver classificado para outra fase da Libertadores. Eu acho que tudo muda se o Corinthians não passou da fase de grupos da Libertadores. Aí, meu amigo, aí realmente vai acontecer um desmanche geral. Mas eu acho que o Corinthians passa da fase de grupos da Libertadores e o elenco deveria ser mantido. Assim, Gui, eu entendo tudo o que você tá falando, tá? Mas pra mim, ele não vender ninguém, não renegociar a dívida e ser campeão da Copa do Brasil, por exemplo, tô chutando qualquer coisa que vocês queiram aí. Pra mim, ele seria uma repetição daquilo que nós estamos vendo nos últimos anos do Corinthians. Gasto um monte de dinheiro, não me importo com a dívida de que vai sobrar, só pra eu me reeleger. É uma coisa que resolve pra ele mesmo. É mais de ser um novo Augusto, um novo Duílio, e não resolver o problema do Corinthians. Acho que gostaria mais que ele renegociasse as dívidas que nem começou no começo do ano, aquelas coisas que teve lá, vai ter renegociamento de dívida, teve um desconto de 400 milhões, que eu não sei isso até agora se isso foi assinado ou não, uma renegociação com a Caixa, e vamos não cair no brasileiro e tentar se reequilibrar durante 2, 3 anos, do que, infelizmente, vamos contratar, sei lá, qualquer um que vocês queiram aí, para ser bicampeão da Copa do Brasil e aumentar a dívida. É que, assim, eu concordo com você, Ana, mas o modelo associativo, ele acaba pedindo isso, né? Acaba pedindo enfim, ele já está acima do Duílio, né? O Duílio não ganhou nada, fundou o time e não ganhou nada. Mas ele, o Augusto é terrível, mas conseguiu fazer melhor que o Duílio. O modelo associativo, ele é isso, né? A cada 3 anos tem uma eleição, você quer colocar, ou você continuar no poder, ou colocar o amiguinho no poder, você precisa fazer esses sacrifícios e tal. A solução financeira para o Corinthians, eu não vejo vida esse modelo associativo. O Corinthians, assim, eu era contra isso, enfim, mas a gente já conversou sobre isso. O Corinthians precisa fazer um movimento em direção à SAF, preferencialmente por uma SAF que valorize o torcedor. Ali eu acho que pode acontecer a revolução financeira do Corinthians. Não vejo esse modelo associativo funcionar para pagar nossas dívidas. Olha, eu ia só falar que assim, eu não vejo para pagar nossas dívidas, concordo, é impossível, demoraria muito tempo. Ao mesmo tempo me deixa preocupado porque você vê, a história da Safiel parece uma esfriada. Eu acho que, enfim, o modelo associativo não é resposta para o problema. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que mesmo o colégio eleitoral dele ali no clube sabe do tamanho do buraco que o time tá, então eu acho que se ele faz uma administração mais responsável, mais comedida, enfim, segurando despesas, ele não vai resolver o problema, mas, vamos terminar um ano positivo, sabe? Sem ter gastado mais do que arrecadou. Se ele faz isso, eu acho que isso aí já reelege ele. Como aconteceu, né? Com o Andrés, com o Duílio, com o Augusto, enfim. A gente vem vendo... Não, esses caras aumentaram a dívida. Eu tô falando do cara não aumentar a dívida. E foram todos eleitos. Você tá olhando para um associativo que não existe. O associativo que vota mas não naquela tá nem aí época, a questão da dívida não era a questão que é hoje. Nem de perto. Nem de perto. Então, mas se eles tivessem olhado naquela época, não chegaria ao que foi hoje. Esses mesmos caras que elegeram passaram o pano pro cara usar o cartão, né? A gente só tá sabendo que o Andrés foi pra Fernando de Noronha com o cartão do Corinthians porque vazaram isso, porque, enfim, senão a gente não tava sabendo disso, senão ele não tava sendo... mas as circunstâncias mudaram, Gui, mesmo lá dentro. Você tá confiando, então, enfim, aí você tá confiando em que os associativos que votaram de um jeito, todos votem de outro, porque ele entregou um clube mais no azul. Assim, mais no azul na época dele, né? Porque no azul completamente nunca vai ficar. Sem dúvida. Enfim, vamos tocar pra frente. Ana, e você quer falar das brabas que estão com uma nova treinadora? Acertamos aí, depois da saída do Piscinato. Está mais feliz com a nova treinadora do que estava com... Bom, ela precisa trabalhar um pouco ainda, né? Precisa mostrar um pouco de felicidade. Mas, enfim, o que você achou aí da nova treinadora? O Corinthians resolveu apostar na experiência, né? Não resolveu inventar nada, trazer alguém mais jovem, e trouxe a Emily Lima, que é uma treinadora já conhecida no meio do futebol feminino, foi a primeira treinadora mulher da seleção brasileira, já atualmente é a primeira treinadora do Corinthians nessa nova versão do Corinthians aí, depois que teve a reestruturação, depois de 2016. Tem um currículo muito bom, já treinou outras seleções sem ser a brasileira, treinou a seleção do Peru, treinou a seleção do Equador e, por último, estava no Levante, então tem experiência internacional também.
Os últimos trabalhos dela não foram excepcionais, mas a gente também tem que entender de que a seleção do Peru e a seleção do Equador eram iniciais, né? Não estão no mesmo nível da seleção brasileira. E os resultados, comparando com o que se tinha antes, tanto da seleção do Peru quanto da seleção do Equador, deu uma levantada nessas seleções. Então, acho que para o que se propôs, a Emily fez um bom trabalho. O Levante, ela teve 10 derrotas. Isso é um pouco preocupante, mas também é um time que não tem nenhuma experiência no futebol feminino, não é um time de grande porte, nem mesmo dentro da Espanha. Ela chega no Corinthians e fala que é o maior desafio da carreira dela, mais até do que da seleção brasileira. Então, vamos ver. Ela sempre teve um DNA um pouco mais ofensivo, teve que ficar um pouco mais defensiva nessas últimas oportunidades que ela teve, mas porque não dá para você jogar com a seleção do Equador, com a seleção do Peru, contra o Brasil, por exemplo, e vai de peito aberto e vai tomar 20. Então, acho que pode ser uma aposta boa, uma aposta para acalmar um pouco também, né? Eu acho que o vestiário, desde o ano passado, estava muito conturbado. E vamos ver. Já começa com o primeiro desafio dificílimo, né? Joga contra o time de verde. Vamos ver o que ela vai fazer. Lembrando que ela tá sem 10 jogadoras, né? Então, são 10 jogadoras que estão servindo as seleções respectivas, brasileira, venezuelana e Uruguai. Mas vai ter jogo mesmo assim? O jogo do feminino é semana que vem, mas as jogadoras vão chegar em cima da hora. Vamos ver, ela vai ter que se virar aí. Acho que o Corinthians tem time, as contratações foram boas. Vamos ver o que vai ser. É uma treinadora experiente, né, Gibson? Isso ninguém tem dúvida. Interessante esse lado dela mais ofensivo, aí eu acho que ela pode ter mais felicidade aqui no Coringão. Olha, não, que é experiente, sem dúvida, ainda bem que trouxeram alguém. Desejo toda a sorte a ela, né? Eu sei que a gente gosta de ver o time jogando pra frente, atacando, mas o time não é tão forte quanto era e não tem aquela posição privilegiada que a gente tinha uns anos atrás, que era um time a ser batido, né? Hoje tem um time bom, competitivo, bem competitivo, mas não era o que era no passado, que era retrasado, sabe? Que disputava 4 times e ganhava 4, né? Então, e não vai ser esse ano. Então, assim, eu espero que ela dose um pouquinho a defesa com o ataque, porque a gente anda tomando uns gols bestas de vez em quando. Enfim, eu queria trazer uma outra história aí, tá? Enfim, essa semana tá rolando uma guerra lá no Irã agora, né? O Irã classificado para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. E tá rolando uma guerra entre Irã e Estados Unidos. Vai ter Copa esse ano, meus amigos? A minha pergunta é essa. Vai ter Copa esse ano? Olha, até agora... Olha, pelo regulamento da FIFA... Enquanto times mais de peso não pularem fora, vai ter Copa. Pelo regulamento da FIFA, a Copa tinha que ser toda transferida para o Canadá, né? Porque os Estados Unidos está com uma guerra em vista e o México está com problemas internos gravíssimos depois da morte de um... Também tem isso, né? Então... Também tem isso. Eu acho que vai ter Copa, tá? Tô só falando que eles não vão cumprir o regulamento e que vai ter Copa. Assim, Copa... A FIFA é um mundo à parte no mundo. É um mundo diferente e não tô nem aí do que vai acontecer no resto. É uma situação que a gente precisa ficar de olho ali, né? Porque isso para escalar para um problema bem maior é rápido, né? Eu acho que tem muita coisa acontecendo se a gente colocar a guerra da Ucrânia, enfim, essa coisa de Israel, a Palestina, agora tem mais isso. Pode ser que não tenha Copa, ou pode ser que a Copa mude de lugar. Podia vir pro Brasil, que já tem os estádios, tudo certo, mano. Só trazer a galera pra cá pra jogar. Mas então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 477, mas não sei antes o Gibson lembrar as nossas redes. Vamos lá, estamos ao vivo aqui somente no YouTube, mas temos também o Facebook, Instagram, o que mais? O Twitter, o XOS, como vocês quiserem chamar, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e Blue Sky, todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Blue Sky, no Twitter /x/x, que é Irmandade Timão. É isso aí, Gibson. Eu não vou perguntar pra você quem vai fazer gol, quem não vai fazer gol, porque, enfim, essa semana não temos gols corintianos. Eu tinha pedido pro Timão não me decepcionar no meu aniversário, então vocês veem não jogar, que é melhor. É uma boa maneira de não se decepcionar. Eles falaram, não vamos nem jogar então, foda-se. O Gibson que faz aniversário sábado que vem. No seu dia, fim de semana que vem.
Mas, Ana, a gente volta na semana que 7 vem. da noite, porque não vai ter jogo, então horário convencional, essa foi fácil. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Até a semana que vem. Espero que com o Dudu aqui, né? Muito obrigado. E vai, Corinthians. Corinthians! Vai, Corinthians!